Fala galera, meu nome é Diego, estou aqui a convite do Felipe para poder compartilhar uma mensagem para vocês e eu quero falar um pouco sobre o mal na humanidade e o amor de Deus. Como que essas duas realidades que aparentemente se contradizem, elas podem elucidar de uma forma um pouco mais clara para a gente a graça redentora de Jesus Cristo. Ao longo de toda a história, a gente percebe que esses dois temas, o amor de Deus e o mal na humanidade, eles foram pautas de grande discussão, né? Em determinados momentos até discussões um tanto acaloradas, de cunho teológico, filosófico, trazendo questões como se Deus ele é bom, se ele é amoroso, se ele se importa com o ser humano, por que existe tanto mal, né? Por que existe tanta calamidade, tanto sofrimento, tanta injustiça? No entanto, o texto de Lamentações, capítulo 3, versículo 22, mostra para a gente uma resposta a essas indagações e questionamentos. O texto de Lamentações diz o seguinte: a causa de nós não sermos consumidos se dá pelas muitas misericórdias de Deus que se renovam toda manhã. Ou seja, todo o mal que existe na humanidade, ele se perpetua, Deus não acaba com esse mal, com esse sofrimento, justamente porque ter que acabar com o mal significaria ter que acabar comigo e com você. O mal na humanidade, toda a calamidade, toda a injustiça é produto do próprio pecado do ser humano, da atitude caída e corrupta do homem. Então toda aquela filosofia que a gente vê de Rousseau, que diz que o homem é bom e a sociedade é que corrompe, né, o capitalismo que corrompe, na verdade a Bíblia diz totalmente o contrário. A Bíblia diz: o sofrimento no mundo, o mal no mundo é fruto do próprio ser humano. Então quando o texto bíblico diz que nós não somos consumidos porque Deus ele age de misericórdia com o ser humano, isso significa que nós não somos consumidos pela justiça e pela santidade de Deus porque ele deseja primeiro nos redimir. Ao longo de toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, muito embora Deus não deseje nos consumir, ele passa uma mensagem muito clara de que essa misericórdia ela é acompanhada por um preço, né? Em Gênesis, quando Adão ele peca, Deus ele cobre a nudez do pecado de Adão com pele de animal, né? Quando eles haviam se cobrido com folha de figueira. No Antigo Testamento, nos cultos cerimoniais, animais eram mortos para poder perdoar de forma parcial o pecado do povo de Israel. E de forma definitiva na cruz do Calvário, Jesus ele traz sobre os seus ombros o pecado de toda a humanidade e nos justifica. Então, basicamente, apesar de Deus não nos consumir com a tua justiça, ao longo de toda a Bíblia a gente percebe que o pecado ele gera morte. Então, de que forma a gente pode compreender a graça de Jesus Cristo a partir desse entendimento que a gente construiu aqui do mal na humanidade, do mal do ser humano? Né? Compreendendo que o itinerário para poder se conectar a Deus se encontra na trilha da humanização, do entendimento dos nossos pecados, na sinceridade que a gente precisa ter com as nossas vulnerabilidades. Porque a menos que a gente compreenda o nosso mal, é impossível a gente se render de forma sincera para Jesus Cristo. Porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O castigo que deveria ser despojado sobre o ser humano, sobre nós, ele foi despojado sobre os ombros de Cristo na cruz do Calvário. Porque no final das contas tudo se resume à graça e a favor imerecido. Amém, gente?